Ok, amados, boa tarde, bom dia, boa noite. Deus os abençoe ricamente. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre gratidão. A maioria das vezes nós, por natureza, né, somos ingratos. Nós somos ingratos porque esquecemos daquilo que Deus tem feito para conosco, muitas vezes, né? Nós esquecemos daquilo que o nosso irmão, que o nosso próximo faz conosco. E é interessante que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 3, ele nos mostra diversas virtudes que nós, como cristãos, podemos ter, né? E já finalizando ali no versículo 15, né? Ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos, né? Então, ser agradecido, ser grato, ter gratidão, é uma virtude maravilhosa em todo ser humano. E nós, como cristãos, nós, como seguidores de Cristo, é, por princípio, temos que ter essa gratidão. Mas muitas vezes nós nos comportamos como o povo de Israel, né, quando saiu do Egito, né? A palavra de Deus nos mostra lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, ele diz assim: olha, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: agora olhem só por que eles estavam murmurando. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. O povo clamava já há 400 anos pela libertação. E quando Deus providencia Moisés para que esse povo seja liberto, basta o povo sair de lá, atravessar o Mar Vermelho de pés enxutos, né? E chegar no deserto, que eles já começam a murmurar contra Moisés e contra Arão. Ou seja, na realidade, eles estavam murmurando contra o Senhor. Eles estavam murmurando porque eles estavam lembrando daquilo que eles tinham lá, daquilo que eles tinham para comer, mas não tinham liberdade. E agora o Senhor estava dando liberdade para eles, né? E eles estavam lembrando das panelas de carne, eles estavam lembrando do pão que eles comiam a fartar, né? Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não, né? Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, esse povo está reclamando de pão, então eu vou fazer chover pão todo dia aqui para eles, e você vai ver que na realidade não é pão. A questão não é pão, né? A questão é que o povo sempre está insatisfeito. O povo é ingrato. O povo não tem gratidão por aquilo que é feito para com eles, né? E nós, amados, nós muitas vezes também nos comportamos assim como os israelitas, né? E a gente pode ver um outro episódio também, já no Novo Testamento,
ali quando Jesus estava aqui nessa terra, né? E determinada situação ele tratando ali com os seus discípulos, e nós vamos ver que é a mesma questão, né? Eu vou fazer uma leitura aqui no livro de Mateus, capítulo 16, dos versículos 1 ao 12, para que nós possamos comentar acerca do assunto, tá? Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando a Jesus, né? Pediram-lhe que ele lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não poder discernir os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se, né? Então Jesus está tendo aqui esse encontro, né? Essa confrontação aqui com os fariseus e com os saduceus, né? E estavam pedindo um sinal de Jesus, né? E Jesus disse: olha, vocês conseguem dizer quando é que vai chover, quando é que não vai chover, porque vai acontecer isso, aquilo, tal. Vocês veem esses sinais e vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos, né? E então, terminando essa conversa, diz que ele pega os seus discípulos, né? E os leva, vai passando para o outro lado, né? Tendo os seus discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Preste atenção como a questão é o pão, tá? Aliás, a questão não é o pão em si, a questão é a ingratidão. E quando se fala de ingratidão, amados, a gente fala de esquecimento, porque é muito fácil para nós esquecermos aquilo que é feito para conosco, né? Então, é por isso que somos ingratos facilmente, porque a nossa mente não consegue lembrar daquilo que é feito em nosso favor. E muitas vezes, quando lembramos, temos até dificuldade também de compartilhar isso, de dizer muito obrigado, né? Então, é, Jesus então diz para eles, né, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão, né? Jesus estava falando de um assunto, né, e eles estavam falando de outro, eles estavam completamente longe daquilo que o Senhor estava colocando para eles, né? É, percebendo Jesus que eles estavam mais perdidos do que seguem tiroteio, né? Jesus diz: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Né? Jesus estava querendo ensinar algo espiritual para eles, né? Quando Jesus está falando aqui do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Jesus estava querendo ensinar sobre a importância tanto que aqueles homens davam para essas doutrinas, que na realidade eles esqueciam do principal, que era honrar a Deus, obedecer a Deus, né? E os homens, os discípulos aqui, eles estão preocupados com o pão, né? Eles não estão preocupados em entender o que Jesus estava querendo ensinar para eles, né? E Jesus então os chama de homens de pequena fé. Homens de pequena fé, né? Vocês estão aí discutindo sobre não ter pão, né? O que é isso? Aí Jesus dá uma lição maravilhosa para eles, né? E Jesus, são poucas vezes que a gente vê Jesus trazendo à memória dos discípulos, né? Algo para que eles, como se fosse um puxão de orelha ali, né? Jesus diz assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos sobraram, né? Poxa, vocês não se lembram o que aconteceu na primeira multiplicação dos pães ali, né? Aí Jesus torna
a dizer assim: nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos sobraram, né? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Então, Jesus aqui, quando ele fala a respeito das duas multiplicação dos pães, né? Jesus está chamando a atenção para eles, né? Porque eles já tinham esquecido. Eles estavam pensando agora no pão do momento, o pão que eles tinham esquecido de comprar para levar, porque eles iam atravessar para o outro lado, né? E eles tinham esquecido do pão. E Jesus diz assim: olha, vocês não se lembram, né? Dos 5 pães que alimentaram 5.000 pessoas ali, e dos 7 pães, né? Então Jesus está dizendo para eles assim: olha, quando você está comigo, ou quando vocês estão comigo, vocês podem ficar tranquilos. Vocês não se preocupem, que eu estarei cuidando de tudo, né? Então, irmãos, se nós fizermos um paralelo aqui entre aquela situação dos israelitas lá no deserto, né, murmurando por falta de pão, e nós vemos aqui os discípulos discutindo por falta de pão, é interessante nós vermos que em ambos os casos, né, a mente deles não os deixava perceber as grandiosas coisas que Deus já havia feito, né? As grandiosas coisas que Deus fez lá para tirar aquele povo do Egito, as grandiosas coisas que Jesus estava fazendo ali para mostrar sua autoridade e poder, né? E muitas vezes ele até já havia falado antes, né? Vocês não se preocupem, né, com o que tem de comer, com o que tem de beber, né? Mas a questão toda, querido, né? A questão toda é que, infelizmente, né, por ingratidão, nós não trazemos à nossa memória as coisas que Deus já tem feito conosco, né? Quantas coisas Deus já tem feito conosco? Quantas coisas Deus já tem feito a seu favor e, de repente, hoje, porventura, está faltando o pão e você está reclamando porque está faltando pão? Qual será o pão que está faltando para você, né? Será que Jesus, ele não pode suprir isso? Da mesma forma que já supriu tantas e tantas outras vezes, tá? Essa lição aqui, essa meditação, não é para você, tá? Essa meditação é para mim, né? Eu me vi esses dias, depois de tantas coisas que o Senhor já fez, depois de tantas situações que o Senhor já resolveu ali, para o ITV, eu me vi essa semana como aqueles israelitas, né? Eu me vi essa semana como esses discípulos preocupados com o pão, né? E mais uma vez o Senhor disse: olha, né? Esquece, né? Esquece. Não tenhas sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti, né? E ele diz para nós, querido, ele tem dito para mim e ele tem dito para você também: é meu, somente meu, todo o trabalho, né? E o teu trabalho e o meu trabalho é descansar nele. Descanse nele, né? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, né? E o mais ele fará, né? E foi isso que eu fiz mais uma vez essa semana, depois de sofrer muito, depois de tentar resolver a situação da forma como eu achava que poderia resolver, né? O Senhor disse: descansa, né? Entrega tudo a mim. E quando eu entreguei, ele resolveu mais uma vez, né? Que Deus seja louvado, que a sua vida seja para a honra e a glória do Senhor. Eu quero aproveitar a oportunidade, amados, para compartilhar com você, né, essa literatura aqui que nós
escrevemos aqui histórias de fé e outras crônicas, tá? A irmã Leilina vai estar colocando no link ali. Aqui é um apanhado de histórias daquilo que Deus fez para nós, né? E para que eu não esqueça, apesar das minhas fraquezas, né? Mas vocês verão muitas e muitas histórias aqui daquilo que Deus fez para a honra e glória dele, né? Para a honra e glória do Senhor. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, Senhor Deus, cubra nossas vidas e nos dê dias felizes e abençoados, dias em que podemos servir ao Senhor, nosso Deus, através do serviço ao nosso próximo. Grande abraço e fiquem com Deus.